Maria Madalena e o Santo Grau, a mulher do vaso de alabastro. Esse é um livro escrito por Margaret Starbird. Prefácio. Em um dos mais iluminados e dramáticos encontros da história da humanidade, Jesus disse a Pilatos: "Por isso eu vim ao mundo, para ser testemunha da verdade. Todos os que estão ao lado da verdade, ouve a minha voz." "Verdade? O que é isso?" retrucou Pilatos. Pilatos sabia que Jesus não era culpado do crime nenhum, mas mesmo assim o condenou à crucificação. A verdade da inocência de Jesus estava bem diante de seus olhos, porém ele a ignorou. Em vez disso, concentrou-se nos poderes que precisava enfrentar, o de César e o do templo. Pilatos sacrificou a vida de Jesus e a verdade para proteger a si mesmo das forças religiosas e políticas que o ameaçavam. Há uma lição penosa, mas extremamente importante. Para se tirar desse encontro, a verdade não é definida pelo poder político e nem pela convicção religiosa. Jesus não era culpado de um crime porque as autoridades do templo e a sentença de Pilatos simplesmente assim o declararam. Da mesma maneira que o sol não gira em torno da terra, somente porque a Igreja Católica estabeleceu que isso era um fato. A verdade não é determinada pelo desejo humano, nem por decretos. Ela significa a harmonização da mente e do coração humano com o que realmente é. Parece-me necessário dizer tudo isso porque, com muita frequência, o poder, a opinião pública e a tradição são vistos como sinônimo da verdade. Os ensinamentos da Igreja Católica Romana sobre a Sagrada Família são um exemplo gritante. Segundo esses preceitos, José nunca teve relações conjugais com sua mulher, Maria, e deu à luz ao único filho, Jesus, e permaneceu virgem até o dia de sua morte. E Jesus nunca se casou. Fui apresentado a esse conceito da Sagrada Família aos 12 anos, em que fiz os cursos fundamental e médio em uma escola católica, além dos adicionais 23 anos de educação jesuítica e formação sacerdotal. Impregnado dessa tradição, reforçada pela ideia de que com Deus tudo é possível, aceitei alegremente essa imagem como algo completamente coerente com a singularidade das revelações de Deus. Com essa visão formada, eu considerava uma grave afronta qualquer desconfiança em relação à virgindade de Maria, José ou Jesus. Assim como Margaret Starbird, que ficou estarrecida e chocada com a tese de que Jesus era casado. Eu também aceitava os ensinamentos da Igreja sobre a castidade da Sagrada Família, como uma sacrossanta verdade. Entretanto, após 10 anos de pesquisas sobre as origens históricas das leis da Igreja relacionadas ao celibato sacerdotal, finalmente percebi que um grave preconceito, para não dizer neurose, permeava as atitudes desta instituição quanto à intimidade conjugal. Esse preconceito originário do gnosticismo e do maniqueísmo deixou uma ressonante mensagem de que a intimidade conjugal era, no máximo, tolerável, ou mesmo a perpetuação pecaminosa do mal no mundo.
Marcião, um dos mais convictos cristãos gnósticos, concebia o batismo e a Eucaristia somente às virgens, viúvas e pessoas casadas que concordassem em não praticar o sexo. Para os marcionistas, a natureza era um mal, e como não queriam trazê-lo para a terra, abstinham-se do casamento. Július Cassianus, outro, veio ao mundo para evitar que os seres humanos copulassem. Santo Ambrósio considerava o casamento um fardo mortificante e exortava qualquer um que pensasse em se casar e ter cuidado com a escravidão e a servidão do amor conjugal. Para Tatiano, a relação sexual era uma invenção do diabo e a vida cristã tornava-se impensável fora dos limites da virgindade. Agostinho afirmou que nada conseguiria puxar com mais facilidade a mente do homem das alturas para a esposa. Justino Marte era tão avesso à intimidade conjugal que não podia imaginar Maria concebendo Jesus por meio do sexo. Em vez disso, ele afirmou que ela concebeu ainda virgem. Orígenes, que acreditava que Jesus fizera o voto de castidade, castrou-se a si mesmo. Castrou-se. Essa presunção sobre as relações sexuais estava tão profundamente arraigada que a Igreja, a partir do século IV, criou leis proibindo que os sacerdotes casados fizessem sexo com suas esposas e que tivessem filhos, ao que recusaram a cumprir essas leis anticristãs e antiéticas. Sanções cada vez mais severas foram impostas, como multas, espancamentos públicos, prisão, exoneração do sacerdócio e invalidação de seus casamentos. Além disso, o Papa ordenou que suas esposas e seus filhos servissem como escravos da Igreja. O meu despertar para essa neurose sexual, presente nas doutrinas da Igreja, me deixou profundamente abalado. Seria possível que essas atitudes distorcidas sobre a intimidade conjugal tivessem, de forma significativa, ajudado a moldar os ensinamentos sobre a Sagrada Família? Seria possível que o desdém da Igreja pelas relações sexuais tivessem resultado em uma representação de Jesus, Maria e José, que não a própria Maria não se sentiria ferida, que não correspondesse à verdade? De fato, Jesus não tivesse sido o único filho de Maria, neste caso, será que a própria Maria não se sentiria ferida por ser considerada a mãe virgem de um único filho? Não seria uma negação de seus outros filhos aí uma afronta à verdade de seu amor íntimo por seu marido? Não seria isso um tremendo desserviço à fé cristã? O Evangelho de Mateus afirma: enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos apareceram ali e pediram para falar com ele. Em Marcos 3:31a, chegaram sua mãe e irmãos e, por estarem eles ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Contudo, em Lucas 8:19, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram, mas não podiam se aproximar dele por causa da multidão. Em Mateus 13:55-56, não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? São Paulo, em Coríntios 9:5, diz: acaso não temos o direito de deixar que nos acompanhe uma mulher, como o fazem os outros apóstolos e os irmãos do Senhor? E Pedro, essas evidências, essas escrituras dificultam bastante a aceitação da afirmativa da Igreja que José e Maria não tiveram outros filhos além de Jesus e que o casamento deles, desde o começo virginal,
A Virgem Maria não é a mãe virgem de um único filho, simplesmente porque os ensinamentos da Igreja assim declaram. Existe uma verdade sobre essa prole e suas relações matrimoniais com José. Porém, essa verdade é o que os honra. Se realmente Maria teve filhos e filhas, como as Escrituras aparentemente atestam, não a estaremos respeitando se acreditarmos ou afirmarmos que ela deu à luz a um único filho e morreu virgem? Da mesma forma, Jesus não foi um celibatário só porque a Igreja prega isso. Não há nada na Bíblia que prove que ele nunca se casou e nem que tenha feito uma promessa ou um voto de jamais se casar.